Diz também que a parte final da etapa vai ser ali com algumas pequenas subidas onde será preciso estar sempre muito atento. O final é uma reta, quase reta, com cerca de 1000 metros, e o Balsford, que andou muito bem no contrarrelógio, faz 15º no contrarrelógio. Ele é o terceiro melhor, aliás, o quarto melhor dos homens da Ineos. A Ineos faz primeiro, segundo, quarto e 15º. É um ciclista que gosta também de, quando está bem fisicamente, não subidas muito difíceis de fazer, ou colinas, se assim podemos dizer, mas que tenham ali subidas de 1 km, 600 metros, que ponham em alguma dificuldade outros velocistas. Ele consegue passá-las com alguma facilidade e depois ter a capacidade de sprintar. Faz isso muito bem, particularmente falando do Tour Down Under, onde ele normalmente ganha sempre em temporadas anteriores, e este ano também voltou a fazê-lo. Só que este ano teve Tobias Anderson, teve o Polo Matthew Brennan, que foram ciclistas, e são ciclistas que também gostam desse tipo de chegadas. Quando a etapa de amanhã, se nós olharmos à classificação geral, vemos muita gente que já está ali a 2 minutos e qualquer coisa, e que tem características para amanhã, numa boa fuga, poder integrar a fuga, resistir na fuga e vir de repente a surpreender em termos de geral. A etapa de amanhã é uma etapa perigosa, daquelas etapas que é preciso ver como é que começa a andar para ver como é que vai acontecer, mas toda a gente vai ter de estar com muita atenção para a etapa de amanhã. Eu até diria, Luís, que a etapa da manhã eu acho que vai ser mais para moer as pernas do que propriamente para ser atacado de longe. Essas duas subidas são muito largas realmente, mas a etapa seguinte, por aquilo que já estão a passar no dia de hoje, devido ao clima, não à velocidade, mas ao clima, de despe, veste, roupa, deixa marcas. Há ciclistas que a parte muscular acaba por vezes não conseguir recuperar, até podem ficar doentes de um dia para o outro, com esta circunstância que estão a ter no dia de hoje. Amanhã, com mais uma etapa larga, não sabemos como é que o tempo vai estar, mas na etapa 5 são quase 4000 de acumulado. É que não há terreno plano, é sobe e desce constantemente. E a etapa 6, a 5 e a 6 são as etapas que vão marcar muito este terreno adriático, mas de facto, sim, sem dúvida. Todavia, eu continuo a dizer que a etapa de amanhã pode ser uma etapa estranha, porque temos essa parte, pode ser usada para atacar, para se formar uma fuga ou não, durante os primeiros 100 km. E no final, as coisas não são planas. Não termina com chegada em alto. Mas acho que aquele final tem muito até... Mesmo que os sprinters passem em conjunto com o pelotão principal nas duas contagens de montanha mais elevado, depois a parte final tem mais do que oportunidades. Tem 3 ou 4 ou 5 topos que permitem pequenos ataques que podem fazer a diferença e deixar muita gente para trás. Portanto, a etapa de amanhã é uma etapa é perigosa. Diríamos que são duas etapas. Temos uma primeira metade de alta montanha e temos uma segunda metade que faz lembrar uma etapa de média montanha com armadilhas. Vamos ter o sprint bonificado amanhã a 25 km do fim, numa subida. Subida que não é categorizada, mas é em subida. Estamos a chegar também ao sprint. É uma etapa... É uma etapa italiana, uma etapa daquelas a terreno adriático, que nos deixa muitas vezes na dúvida sobre o que poderá passar-se. Vamos chegar ao sprint e logo a seguir, 10 km mais à frente, temos a última subida verdadeiramente dita do dia. Vamos então ver no sprint quem é que vai buscar pontos. Já vamos vendo até a altura, portanto a UAE já se vai aproximando aqui da frente. Pontos e segundos. Sim, exatamente. Recordemos que a diferença na classificação geral está por vírgulas, entre primeiro e segundo há 3 segundos apenas. Isaac Del Toro tem 3 segundos sobre o Pellizzari, 13 sobre Sheffield. Depois Alan Hatterley continua a manter-se bem, o ciclista que chegou a liderar o contrarrelógio e ontem até subiu 2 posições, está a 17 segundos, sul-africano da Jayco. Depois temos Roglic a 18, Tiberi a 20, Jorgensen 31, Gana 34 e Romo a 34 também. Fecha o top 10 Ben Healy a 36. Depois temos Buitrago a 1 segundo de Ben Healy. Aqui a classificação por pontos também. O Isaac Del Toro a ter 11 pontos, Van der Poel e Gana, fruto das vitórias, a terem 12 pontos cada um. Há pouco falamos do sprinter da manhã, Philipsen, Milan favorito hoje, e estava a rever lá, por acaso, a classificação do Velo d'Or, que é espécie de bola de ouro
mas para os ciclistas a votação aconteceu no início do mês do início do ano, e o primeiro ciclista, o primeiro sprinter, aliás eu diria que é o único sprinter no top 10 desta classificação, é Tim Merlier, no ano passado, mas mesmo assim muito longe dos primeiros. João Almeida acabou na 7ª posição desta classificação. Eu não contabilizei Mats Pedersen, porque não é puro sprint, apesar de ter ganho tantas etapas no sprint, mas enfim, Pedersen é mais completo do que Tim Merlier. Mats Pedersen no 6º lugar, depois Del Toro no 5º, Remco Evenepoel no 4º lugar, e depois Mathieu Van Der Poel no 3º, Vingegaard no 2º e Pogacar no 1º lugar. São todos jornalistas do mundo inteiro que votaram, como acontece na Bola de Ouro. Todos os jornalistas do mundo inteiro votaram em Pogacar no 1º lugar. Vamos ao sprint intermédio. Paulo, vamos ler a corrida nesta altura e o posicionamento dos ciclistas. Temos várias equipas a trazerem um lote relativamente grande de ciclistas para a frente. Uns poderá ser por posicionamento apenas, porque não vai haver uma queda, qualquer coisa, porque a estrada está perigosa. Outros estão à procura de segundos. Por exemplo, a equipa da UAE está claramente à procura de levar Isaac Del Toro a somar mais alguns segundos. A Red Bull está por ali também do lado esquerdo. Trará por ali Pellizzari, certamente escondido. Está por aqui também, já agora, a equipa da Visma, que tem Jorgensen a 31 segundos, não sei. A própria Ineos está logo atrás da Lidl Trek, portanto há essa preocupação dos homens da geral estarem aqui na disputa. Até me dá a sensação de que os sprinters não se vão fazer este sprint bonificado, serão os homens da geral. Da Jayco, que eu não sei se é o Hatterley, e mais para mais hoje com as capas não vemos os números. É porque eles têm aqui o Vendram também, e o Atterley parecia-me estar por lá. O Vendram, que ontem faz uma excelente chegada também, faz 5º ou 6º, se não estou em erro, e não andou mal no contrarrelógio, tendo em conta que não é um especialista, mas está a ser lançado aqui claramente o ritmo para Del Toro tentar bonificar. Mas já temos também o posicionamento de Jonathan Milan. Sim, o Milan vem ali trazendo vários elementos da própria equipa. Por outro lado está lá também o Wout van Aert, não sei se será para o Van Aert, será para tentar ir buscar segundinhos com o Jorgensen. Nestas alturas nunca se sabe. Sim, mas o Jorgensen vai estando ali atrás do Wout van Aert, portanto os homens da geral todos atentos. O Del Toro tenta ganhar posições nesta altura, mas está perigosa a estrada. Ui, para bem da segurança isto está a alongar um pouquinho para que não haja muita gente junta, mas a cada curva, quando ouvimos o som dos travões... Que isto nas imagens parece tudo muito fácil. Para quem está ali naquele terreno molhado, não é nada fácil aquilo que está a acontecer, e o pelotão está bem alongadíssimo nesta altura. Eles devem estar próximos dos 500, 600 metros finais, talvez 1 km. Temos na luta mais homens da geral do que propriamente homens do sprint e da classificação por pontos. É 1 km nesta altura, mas, é Lidl Trek. Cá está Wout van Aert com o Mathieu Jorgensen na sua roda. Muito perto também está Isaac Del Toro e já vem Jonathan Milan a ser trazido para a frente da corrida, com o Wout van Aert aqui agora a aparecer à frente. É uma luta entre a Lidl Trek e a Visma, mas aqui e também vai... com a UAE. Mas a UAE vai... que já deixou Isaac Del Toro ali bem posicionado. Vai ser mesmo para Milan, porque não há Ciccone. Ciccone poderia ir buscar também bonificações pela geral, mas não. Cai uma carga de água impressionante. Vamos ao sprint, já vamos a 62 km/h, já está aí disparado o sprint. Del Toro Jonathan Milan, Del Toro a tentar posicionar-se atrás de Jonathan Milan, e quem ataca? Oi, Milan fica sentado. Eu não sei se não é o Atterley fazer ali. O ciclista da Jayco haverá que identificar se é ou não o Atterley buscar uns segundinhos. Del Toro vai buscar um. Eu acho que é Vendram da Jayco, mas vamos aguardar, porque a fisionomia parece-me ser o Vendram da Jayco. Agora, em relação à Red Bull, não me parece nem de perto nem de longe ser Pellizzari. É sempre mais difícil quando não temos os dorsais, com esta chuva toda. Mas deu uma sensação que é Danny Van Poppel que aqui sprinta. É o melhor sprinter da equipe. Sim, aqui ele é campeão irlandês, mas como vai com a capa de chuva não dá para perceber, mas parece-me ser ele que passa em primeiro.
E agora resta saber se é Vendram a fazer segundo para a Jaico ou se é o Hatterley que está na luta pela classificação geral. Exato. Mas importante é, e o Jorgensen estava perto, faz quinto. Sim, Agora, mas não bonifica. Não se entendeu foi o Milan, o que é que a equipa da Lidl Trek foi ali fazer e nem Milan conseguiu sprintar. É no mínimo estranho. Dentro em pouco já teremos a resposta a quem passou em primeiro, segundo e terceiro. Bem a Lidl Trek, outra vez para o controle das operações. Vamos ver se a Jaica até, eu dizia Vendram, vamos ver se até não terá sido o Dries de Bond. Também me parecia ser a forma dele sprintar. Bem a Lidl Trek com o Emmanuel Gebrexiabier, mas também a Soudal, que durante boa parte da jornada esteve a controlar a corrida. Não se pode dizer a distância para a fuga, porque não houve fuga, houve até meio da etapa, ou até um terço da etapa, vá, é mais correto. 13 graus de temperatura, debaixo de chuva, com algum vento. Hoje era dia bom, era para ficar no hotel ou dentro do autocarro. É coisa que o autor nesta altura, virtualmente falando, mete mais um segundo na concorrência e virtualmente salta a primeiro na classificação por pontos. Porque foi buscar 2 pontos pelo terceiro lugar, salta à frente de Mathieu Van Der Poel. Começa a ser até na ambição uma espécie de clone de Tadej Pogacar. Exato, o próprio Ayuso, que é outro que também gosta. Eu acho que o ADN da UAE nesse campo, por vezes falham à grande. Como se costuma dizer, na volta ao Algarve nós falámos disso quando o Ayuso, já dentro da Lidl Trek, em Vila Real de Santo António, numa das primeiras etapas, foi buscar bonificações e a UAE do João Almeida ficou ali meio dormente, que nem manifestaram interesse em ir à procura de bonificações. No ano passado houve grandes vitórias da UAE, mas também houve grandes derrotas, a começar na volta à Itália. O Isaac Del Toro, naquele dia que fica na história do ciclismo, com o ataque e a reviravolta de Simon Yates. Eu acho que se fôssemos agora recuar no tempo com o estatuto que Del Toro tem, eu acho que ele não iria perder aquela volta à Itália. Só que lembrando que ele não ia com o estatuto de líder. Ele tinha o Adam Yates, se não estou em erro, e tinha o Ayuso como líderes. Mandaram de controlar o Carapaz e ficaram os dois a controlar-se enquanto que o Simon Yates aproveitou, mas quantas vezes não vimos isto? E bem, fez ele bem. E depois fechou a carreira com mais uma vitória numa grande volta. Sim, e fechou a carreira de forma inesperada, porque o Vingegaard dizia, estava à espera, não estava nada à espera. Ficou super surpreendido o dinamarquês. Eu acho que ninguém estava à espera. Eu acho que para o Vingegaard foi um soco no estômago, esta desistência da competição. Ainda há pouco estávamos a falar do conjunto do Tour da Vesma e claramente Simon Yates é uma falta que eles vão sentir durante 3 semanas, principalmente na alta montanha. Se olharmos a equipa da Visma para o Tour, assim, por trepador, para ajudar a Vingegaard, só mesmo o Sepkus. Os outros, alguns são bons trepadores também e andam bem também no contrarrelógio coletivo. Mas não é no contrarrelógio coletivo de abertura que se vai ganhar a volta à França. E ninguém tenha ilusões em relação a isso. E agora, o que é que aconteceu ao Milan que ficou lá para trás? Sentado completamente. Aqui é Danny Van Poppel que está com... Falta confirmar se é realmente o Vendram, se é o Dries de Bond que aqui está da Jaico. Pelo tamanho, ali é o Danny Van Poppel. O foro. Os ciclistas vão passar dentro em pouco por uma zona de 4, 5% dependente e não há muito mais de dificuldades em termos de dependente até a final. Depois terá sido Danny Van Poppel a passar à frente de Alan Hatterley, era o ciclista da Jaico, e de Isaac Del Toro, que faz terceiro. Portanto, é Hatterley que vai buscar 2 segundos de bonificação. Surpreende-me pela velocidade, porque ele vem de trás, e por isso é que eu nunca diria que era Hatterley a conseguir aquele segundo posto no sprint. Mas é a indicação que temos, que terá sido Hatterley. Portanto, uma boa surpresa. Este Alan Hatterley já começou por surpreender no contrarrelógio de abertura, no qual liderou durante boa parte da jornada, depois acabando na parte final por cair um pouco. Ele está na 4ª posição à geral, está a 17 segundos, com estes 2 segundos
ganha na verdade um segundo só o Isaac Del Toro, portanto fica a 16 de Isaac Del Toro, mas aproxima-se do Sheffield, aproxima-se do Pelizar. E distancia Roglic e a concorrência que está para trás, porque é importante. Estes 2 segundos podem ser importantes nas contas finais. Este é Mathieu Van Der Poel, o vencedor da etapa de ontem. Hoje será mais difícil para ele, para não dizer impossível. Agora assim é levar um companheiro de equipa a lutar pela vitória. Mathieu Van Der Poel ainda tem mais alguma hipótese, tendo em conta o perfil das etapas até final? Para mim já não tinha hipótese nenhuma no primeiro dia, portanto ainda estava a dizer que é menos 100 hipóteses, agora é menos 1 milhão. Para ganhar etapas, só a da manhã, e mesmo assim eu acho que os sprinters com tantos quilómetros que vão ter para se recuperarem depois das 2 subidas longas, serão eles novamente protagonistas. Podem Mathieu Van Der Poel estar de um grupo à frente e depois atacar naquelas subidinhas finais, porque há ali algumas subidas com pendente dos últimos 20, 30 km, e aí fazer a diferença, isolar-se e ganhar a etapa, mas só o fará se vir que essas energias gastas não vão hipotecar o Milan-San-Remo, que esse é que é o objetivo. Some people pay to ride indoors. But I'm not some people. When you're training up's free, you got little extra. Restam menos de 50 km para o final da etapa e estamos a chegar à parte mais dura, se assim se pode dizer, desta etapa, parte final. Temos agora uma subida de aproximadamente 7 km a 4% de pendente média, tem algumas zonas a 5, 6, não é uma subida extremamente dura, nem de perto nem de longe. Poderá haver quem tenta aqui, recorde-se que esta etapa está a ser marcada essencialmente por não haver fuga. Houve um ciclista que esteve em fuga, que foi buscar uns pontos para a montanha no início. E entretanto, aquilo que dizíamos há pouco foi corrigido, portanto, se calhar não terá sido o Atterley a ir buscar os pontos e os segundos, mais importantes ainda, por parte da Jake, terá sido o André Vendrame. Isto porque há uma primeira informação que nos dá o Atterley a buscar os segundos e agora já temos uma segunda informação que terá sido corrigida e que dá, portanto, o André Vendrame. Portanto, será então diferente. O Danny Van Poppel é o vencedor do sprint e o Del Toro, para a geral, é o mais importante, vai buscar um segundo. Tinha-me feito um pouco de impressão ver o Atterley sprintar daquela forma, porque ele vem de trás e passa por muita gente. Dava mais a ideia que era Vendrame, até porque parecia-me ser mais um ciclista relativamente mais baixo. O Atterley é um ciclista mais alto. Esta subida pode ser aproveitada para alguém deixar ficar alguém para trás, quero eu dizer, para alguma das equipas dos sprinters deixar outros sprinters para trás, não está a aparecer, porque eles continuam no mesmo ritmo no qual vêm há muito tempo. Não parece, acho que vem ao encontro daquilo que já tínhamos falado há uns quilómetros atrás. Toda a gente sabe que vem dias difíceis, hoje um dia também castigador pela temperatura baixa e com chuva. Com 3 equipas dos principais sprinters a trabalhar, acaba por fazer com que essa possibilidade de alguém atacar não me parece que venha a acontecer. E endurecer também para eliminar sprinters também não me parece que vá acontecer. Portanto, vai ser uma corrida muito monótona, sem grande história. Eu não sei se não acaba o Paris-Nice antes de o Tirreno Adriático, porque está programado termos a transmissão da parte final do Paris-Nice hoje, logo que termine o Tirreno Adriático, mas no Paris-Nice as coisas continuam a andar forte e feio, e já passaram uma primeira contagem de montanha e a média continua quase a 48, e continua a haver, e isto é o mais importante, um grupo grande à frente, separado do pelotão principal, e uma diferença que ainda anda a rondar o meio minuto a 1 minuto. O que se vai notando é que, por exemplo, a Ayuso já perdeu o Sonderqvist, isto na frente do Paris-Nice, só já lá tem Vasek junto dele, e portanto a própria equipa da UAE também já perdeu o Ergot na ajuda que trazia também dentro daquilo que é os objetivos
do McNulty, só Pollitt agora está ao seu lado, enquanto que Vingard tem a Affini ainda junto dele. Isto falando de alguns dos nomes importantes, a equipa da Ineos continua mesmo com a queda do Oscar Onley, continua com Tarling, com Kwiatkowski, com Samuel Watson junto dele, mas não tem Vauquelin. E lembrando que Vauquelin partia hoje no Paris-Nice na segunda posição depois do contrarrelógio que a equipa ontem fez. É a falta principal dentro do top 10, diria, nesta altura no Paris-Nice. Há muito tempo que não falava de Vacek, Paulo. Ainda vamos falar. Ele prometeu-me que ia vencer uma corrida. E portanto esse dia vai acontecer. E ele prometeu 2026, não prometeu para 2028 ou 29. E Luís, prepare, vamos ouvir falar disso durante tudo. Eu acho que a cada transmissão, esta promessa, vamos ouvir falar dela. É a minha aposta para este ano. Não há qualquer ligação entre o Paulo Martins e o Matias Vacek. Mas só, Paulo, só para te acalmar um pouco. Esperemos que não seja igual à tua com o Timo Arsman ontem, porque senão o Vacek está condenado. Recordo que nesta altura temos também no Max a transmissão do Paris-Nice. Uma vez terminada esta etapa do Tirreno Adriático, e se ainda houver Paris-Nice nessa altura, aqui no Eurosport Internacional, passaremos a ter também o Paris-Nice com o Paulo Martins e com o Gonçalo Moreira, que já vai acompanhando no HBO Max a corrida em França. E tanto em França como aqui em Itália, chuva e mais chuva. Já deu para perceber que quem trabalha lá no Paris-Nice é a Red Bull, porque é a equipa mais representada. Atrasada a tentar recuperar a posição. Completamente diferente o cenário aqui. Se em França se anda a mais de 50 km/h, aqui estão pouco acima dos 40. E não sei se não vão terminar abaixo dos 40, porque a tendência é essa. Há aqui algumas equipas que têm de facto uma qualidade superlativa no que toca ao sprint. A equipa da Alpecin, obviamente, a equipa da Lidl Trek tem aqui mais do que obrigações, até porque tem dois grandes sprinters, Philipsen e Jonathan Milan. Um fator importante no dia de hoje, para lá de todo este clima que está a ser vivido pelos ciclistas, de vestir e despir roupa para se manterem quentes, porque a velocidade também não sendo muito intensa, o corpo nunca tem aquele sobreaquecimento, e levarem o corpo realmente a poderem reagir. Não sei se foi isso que, por exemplo, há pouco no Milan faltou, o corpo estar um pouco mais quente e ter aquela intensidade, e ele até talvez tenha ido sprintar, não só porque queria pontos para a classificação, que não é fácil dele aqui a ganhar, classificação por pontos, entenda-se, mas para tentar ativar o corpo. Eu acho que pode ter também sido esse o pensamento do italiano, porque hoje vamos chegar, e isto é um dado importante, porque com 4 horas e meia nesta altura e com 44 km ainda pela frente, vamos chegar com cerca de 5 horas e meia no final do dia. E há ciclistas com 5 horas, quando se passa aquela barreira das 5 horas, por vezes o corpo tem quebras. Até porque estamos no início de temporada, também pode ser um fator importante, mas essa barreira das 5 horas há ciclistas que anotam, e depois há a barreira das 6 horas, que hoje eles não vão fazer 6 horas, mas 5 horas e meia garantidamente vão fazê-las, porque eles não vão fazer agora 44 km numa hora apenas, e isto quer dizer que vai chegar ali na casa dos 5 horas e 40, mais ou menos em termos de etapa, e aqueles ciclistas como Philipsen são ciclistas como Milan que gostam de distâncias mais largas. Isto hoje é um banho de água fria de 5 horas e meia. É verdade. Não vão ouvir música. Alguns vão. Não, isto não será música. De repente, quem sabe, Não, para entreter. Podem para que não se pôr distraia. dentro do carro, de vez em quando, uma pequena brincadeira pode acontecer. E qual seria a música? A garagem da vizinha. Como? A garagem da vizinha, não
estava a delirar numa tarde com pouca animação. Já tive Para ti não é preciso muito, seja com pouco ou com muita, o delírio. Sim, exatamente. Não lembrei-me de uma história de música quando tocou o Garagem da Vizinha, quando o Nelson Oliveira iniciou a conta-relógio da volta à... Volta à Espanha? Volta à Espanha. Acho que foi na volta à Espanha. Ou foi na volta à França? Acho que foi na volta à Espanha. Isto... Temos a participação de ciclistas e ainda ter a banda sonora, recordar-nos da banda sonora. O final hoje é em ligeira subida, pode ser mesmo para Jonathan Milan. Há aqui outro, Samuel Elsford, acho que é um ciclista que se adapta bem também. Tem o Filippo Inzaghi. O Filippo Inzaghi, como é que agora veio parar aqui? Olha, foi outro delírio. Amarelo, Não. Quer dizer, tu podes delirar, eu não posso. Amarelo, Filippo Inzaghi e Ibrahimovic. Por causa do Pipo, por causa da história do Pipo. Há pouco o Inzaghi era o Pipo Inzaghi. Isto da garagem da vizinha atrofiou o Luís. Completamente. É o delírio. Não, por causa do Pipo. O Pipo Inzaghi, havia o Pipo Inzaghi. Há pouco o Elsford disse: bom, tenho o Pipo à frente. E eu fiquei com o Pipo na cabeça. Ficar com o Pipo na cabeça também é bom. Fiquei com o Pipo. E saiu o Pipo. Quando queria dizer o Pipo Gana. Amarelo, não é? Muito pequeno. Já sabes fazer aquilo, Olivia? Mas foi muito bom agora. Nunca. Tu achas que tem. Tu achas que tu me vês fazer uma coisa dessa? Era o delírio. Era o delírio. Lorenz, on t'a vu très en forme sur le Samin dernièrement, mais je pense que cette semaine, ça va être un travail un peu différent pour toi. Oui, donc la première fois avec Paul, vraiment en course. On a fait les classiques, mais bon, c'est pas vraiment une course d'étape comme ici. Donc voilà, aujourd'hui le premier sprint, on espère. J'espère qu'on pourra gagner. Ça va être difficile avec beaucoup de sprinteurs au départ, mais voilà. Cette semaine ici, c'est un bon entraînement et on va essayer de gagner une étape et sortir encore meilleur qu'au Samin. Ouais, il risque d'y avoir des trains très forts cette semaine avec Ineos, avec Lidl entre autres. Comment tu te places au milieu de tout ça? Lidl, ils ont, je pense, un des meilleurs sprinteurs pour le moment du monde. Magnier, il est très fort aussi, mais voilà, au niveau, je pense, pure force, Milan est encore meilleur. Donc, c'est ma première fois dans le vrai trait de sprint. Mais je pense qu'on va avoir une chance et je me place sûrement pas au-dessous du leader de Milan. Donc, je suis confiant pour qu'on puisse vraiment aller chercher un bon résultat. Este é o belga Laurens Rex, ele que trabalha aqui para Paul Magnier. Estiveram em conjunto uma vez ou outra este ano, salvo erro, na Omloop Nieuwsblad, onde o Paul Magnier faz 11º. Diz que está aqui para trabalhar essencialmente para o Paul Magnier, que é um dos melhores sprinters do mundo. Diz ele que o melhor sprinter da atualidade será Jonathan Milan. Ainda voltando um pouquinho atrás, aquela imagem de há pouco e aquela oportuna apreciação do Paulo Martins, era daquelas coisas que eu pagava mesmo para ver. Portanto, Olivier, podes ter uma segunda carreira como acrobata. Aliás, qualquer acrobacia eu pagava para ver. Olha, fica o desafio lançado, Olivier, que eu pinto o cabelo de louro de todas as cores. Tu fizeres aquele malabarismo que vimos há pouco. Mas eu não quero malabarismo nenhum. Eu só tive uma moto na minha vida. Eu caí logo na estrada após há 2 minutos. Já aguentaste 2 minutos. Quando andaste de bicicleta? Como? Quando andaste de bicicleta caíste após 2 minutos. A moto? De moto. De moto. Que é isto? Eu conduzi uma moto sozinho. Quando eu tinha 18 anos, deram uma moto. Uma pequena moto. Uma acelera. Sim. E eu caí logo após 2 minutos. Mas era das bravas. O quê? Não. Era das bravas. E depois eu caí, tive que entregar a moto, não é? Claro, eu não podia fazer. Doeu-me.
E deveu mais no orgulho. Sim. E agora, não, para mim não precisa de malabarismo, a questão tem um problema de equilíbrio, portanto para mim só de andar em cima da bicicleta, não sei, já vai ser uma situação de perigo para mim. Há sempre a hipótese das rodinhas.